Vamos abrir o nosso coração para Deus, buscar nele a graça, a compaixão, a misericórdia. Buscar em Deus a direção para este trabalho que nós vamos fazer, que nós vamos realizar. E que Deus nos dê graça para falarmos tudo isso que vamos falar hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouco no livro do Apocalipse, mas vamos orar primeiro. Querido Deus, querido Pai, santo, poderoso, amado, maravilhoso, tremendo, justo, fiel, amoroso, perdoador e nosso único e verdadeiro Deus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa presença, buscando, ó Paizinho querido, da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, buscando, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, porque somos fracos e pecadores, nos lançamos aos Teus pés buscando o Teu perdão. Nos perdoe, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a sermos perdoados nesta manhã, porque não queremos pecar. E sabemos que com o Senhor nas nossas vidas podemos não pecar. Perdoa-nos, ó Pai, limpa-nos de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Fala conosco, Senhor, um pouco mais hoje. Ajuda-nos a entendermos e a vivermos de maneira reta esses dias tão difíceis. Não permita, Senhor, que desviemos do caminho santo, que é o caminho que leva ao Senhor. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão fracos, abatidos, aqueles que estão pensando em desistir, aqueles, Senhor, que não têm mais forças para continuar. Resgata-os, ó Pai querido. Fica conosco, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Livra-nos do mal, principalmente, Senhor, da mentira, e sustenta-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração. Com honra, louvor ao Senhor e com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais neste livro tão importante para esses dias, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer as últimas coisas, né? As coisas que irão acontecer nos próximos dias. Isto é o Apocalipse. O fim de todas as coisas e o renascimento de novas coisas.
Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Abre aí. Irmão, irmã, você que está me acompanhando aí pelo Facebook, pela nossa rádio web, né? Nós estamos sem rádio, sem emissora de rádio, em frequência modulada, que é FM. Né? Estamos trabalhando somente pela internet. Por causa disso que eu estou pedindo para você divulgar esse trabalho, para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, coisa tão rara de ser encontrada nos dias de hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. É João falando. Ele diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Irmão amado, irmã querida, você está aí com a sua Bíblia, e eu vou falar daqui para frente, eu vou falar a partir do versículo 12, porque eu vou explicar para você nesta manhã a visão que João teve. João tinha 90 anos quando ele foi, eu não me lembro o imperador agora, não sei se foi Tito, eu não me lembro. Ele foi exilado na ilha de Patmos, 90 anos. Você imagina um sujeito de 90 anos numa ilha desabitada, sozinho lá. Foi mandado para lá para morrer, né? E fazer o que numa ilha desabitada com 90 anos de idade? Você já pensou nisso? O que ele ia fazer lá? Eu creio que ele passava o dia clamando a Deus, né? Para Deus ajudá-lo, para Deus confortá-lo, sustentá-lo, né? E Deus permite que João veja o próprio Senhor, o próprio Filho de Deus. E é interessante como esta visão, né, nos traz coisas maravilhosas e depois nos revela o futuro da humanidade. Então João ouviu alguém falando com ele. E ele vira para ver quem é que estava falando com ele. E ele vê 7 castiçais de ouro. E vê uma pessoa ali. E aí ele começa a dar detalhes desta pessoa que ele viu. Você vê, você observa que as visões verdadeiramente reveladoras
verdadeiramente da parte de Deus, verdadeiramente do mundo espiritual, elas fazem parte da Bíblia Sagrada. Elas foram visões para que o mundo as conhecesse. E elas trazem importantíssimas revelações. Não são visões para meia dúzia de pessoas, nem para 500, nem para 1000. É para que o mundo tome conhecimento dessas visões. João, quando vê aquela figura, para ele ainda era uma figura, irmã Soraya, irmão Walter, ele fica um homem de 90 anos, e eu fico sempre imaginando isso, né? Ele fica estupefato com aquilo que ele vê. E ele diz que era um ser, você vê, ele começa a falar de acordo com aquilo que ele conhecia, de acordo com aquilo que ele tinha de conhecimento e de acordo com aquilo que ele podia falar. Podia falar no sentido de vocabulário. Ele diz que era um semelhante ao Filho do Homem. O que ele está dizendo aqui? Você vai acompanhando aí na sua Bíblia, nos versículos seguintes ao 12. Quando ele diz que era semelhante ao Filho do Homem, ele está dizendo aqui que era um ser parecido com ele. Não era uma criatura grotesca, indefinida, não. Tinha aparência humana, é isso que ele está dizendo. E para ele, lembrava a Jesus Cristo. Porque Filho do Homem é um título que Jesus aplicava a ele mesmo várias vezes. E Filho do Homem também é uma expressão usada nos 4 evangelhos e também em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Então aqui a gente, quando ele diz semelhante ao Filho do Homem, está dizendo que era alguém com visão humana, que ele via como ser humano, né? E parecia com um ser humano. E parecia muito com Jesus. Jesus já havia partido há muito tempo aqui. João estava com 90 anos. E aí João começa a descrever que aquele semelhante ao Filho do Homem, vai acompanhando aí na sua Bíblia, a partir do versículo 12. Aquele ser estava vestido até os pés de uma roupa comprida. Os sumos sacerdotes usavam essas vestimentas longas quando eles iam ministrar no templo. E Jesus, o Cristo, é o nosso sumo sacerdote. No nosso relacionamento para com Deus, Cristo é o nosso sumo sacerdote. E você lê sobre isso em Hebreus capítulo 2, versículo 17, capítulo 3,
versículo 1, irmã Maria. E João também diz que aquele ser, o Filho do Homem, estava cingido pelo peito com um cinto de ouro. Olha, entenda Apocalipse. João viu aquele cinto brilhante, amarelo. Para ele era ouro. Ele não foi lá, não pôs a mão, não mordeu para ver se tinha a maciez do ouro. Não. Ele olhou e falou: um cinto de ouro. E esse cinto transversal é um antigo símbolo mundial de força e autoridade. Por quê? O trabalhador, o camponês do dia a dia, o homem simples, usava apenas uma túnica, né? Uma túnica curta sobre as roupas largas. Mas apenas as autoridades é que usavam este tal cinto que João viu em Cristo, lá na ilha de Pátimos. E você vai ler sobre isso que eu acabei de falar em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Cingido pelo peito com um cinto de ouro. Está descrevendo a visão que ele teve. E nós precisamos ter entendimento desta visão. Ele diz que a cabeça e os cabelos daquele ser, que ele diz que era um ser com aparência humana, e igual para ele, igual a Jesus. Por que ele diz semelhante ao Filho do Homem? Porque agora você começa a entender que Jesus, o Jesus que ele conheceu, o Jesus que ele colocou a cabeça nos ombros, não tinha cabelo branco. Eu não sei que cor era o cabelo de Jesus, mas não era branco. Muito provavelmente, era um castanho escuro. Mas aquele ser que ele vê na ilha de Pátimos tinha cabelos brancos como a neve, como a lã branca. Está vendo por que ele diz semelhante? E quando você lê este trecho que ele diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, né? A gente começa a entender que Jesus se mostra ali a João para dizer, olha, eu sou o próprio Deus, eu não tenho idade, mas eu sou extremamente anterior a você. Eu sou muito mais velho que você, se você for pensar em tempo. E isso nos leva a uma visão também que Daniel teve. Lá em Daniel, capítulo 7, versículos do 9 ao 13. Onde Cristo é chamado de ancião dos dias, ou ancião de dias, não dos dias, de dias, ancião de dias. E esta brancura do cabelo também nos remete à justiça de Deus. A justiça de Deus é alva.
não tem nódoa, não tem mancha. João continua descrevendo, e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse, que os olhos daquele ser, semelhante ao Filho do Homem, eram como chama de fogo. Quando a gente vai lá no grego ver o que estava escrito, e eu fui lá, porque é estranho, né? Essa construção literária, né? Os seus olhos como chama de fogo. A gente vê que lá no grego João escreveu assim: os seus olhos atiravam fogo. Isso quer dizer o quê? Que este fogo que João escreve, não que saía fogo, não é que saía fogo dos olhos, mas é que aqueles olhos eram tão penetrantes, viam tanta a verdade, que parecia que lançavam fogo sobre a mentira, a falsidade, o pecado, queimava tudo aquilo que não era santo. É isso que João está escrevendo. E depois a gente vai ver aqui, né, sobre as igrejas apóstatas. Igrejas, está aí no livro do Apocalipse, né, que tinham o nome de igreja. As pessoas se reuniam como igreja, falavam o nome de Jesus, mas eram apóstatas. E esta visão mostra a indignação do Senhor sobre estas igrejas. Então, ele dizer aqui que os seus olhos eram como chama de fogo, mostra a indignação contra a mentira, a falsidade, a heresia, a hipocrisia. E na construção, no grego, diz que os olhos de Cristo atiravam fogo, queimavam tudo aquilo que era falso, mentiroso, hipócrita, enganador. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Ora, João não foi lá colocar a mão nos pés de Cristo. Não, ele olhou, aquilo já tinha uma cor diferente da cor do ouro. Você sabe como é que o latão fica quando você esquenta ele? Você já viu, né? Hoje é difícil, lata, né? Difícil encontrar lata, mas quem é mais velho sabe daquelas latas de óleo que existiam tempo atrás, muito tempo atrás, né? 50 anos atrás. E o pessoal usava essas latas de óleo para fazer sabão, para ferver roupa, né? E punha isso no fogo. Normalmente isso acontecia nos fundos de quintais. E esta lata quente, sabe da cor que isso ficava. E João está dizendo que, olha, os seus pés eram como latão reluzente. Como se tivessem sido refinados numa fornalha. João está se referindo ao altar de cobre do tabernáculo.
onde o pecado era julgado. Então, esta imagem dos pés do Senhor nos remete ao juízo. E hoje é meio fora de moda falar de juízo, né? Hoje as pessoas nos chamam de, sei lá, de tantos nomes, né? Quando a gente fala de pecado, de juízo. Eu sei, bom. João diz que a voz era como a voz de muitas águas. Eu não sei se você já esteve à beira de uma cachoeira. Não, essas cachoeirinhas piquititica de 2 metros de altura. Não, uma grande cachoeira. Você não consegue falar. Você não consegue ouvir o que a outra pessoa fala. A pessoa não ouve o que você fala, porque o barulho daquela água, e é isso, é muito alto, é muito forte, é estrondoso, porque é muita água caindo ao mesmo tempo. É algo poderoso. É isso que João está dizendo. E João nos leva, irmão Geraldo, João nos leva a imaginar, né, como será a atitude de Deus no dia do juízo, no dia do Senhor, no dia do Senhor. É uma redundância, mas é isso. Porque neste dia, no dia do juízo, todas as outras vozes serão caladas pela voz poderosa e ensurdecedora do Filho de Deus. Então, quando João diz aqui a sua voz, como a voz de muitas águas, João está dizendo, só conseguia ouvir a voz dele. Não conseguia ouvir mais nada. Tudo se calava ao estrondoso som da voz de Deus. Por causa disso que ele está comparando, e ele já devia ter ficado, né, perto de uma grande queda d'água. O que sobrou para ele? Esta comparação da voz poderosíssima de Deus. Ele se lembrou o dia que ele esteve provavelmente próximo de uma grande queda d'água, que ele só conseguiu ouvir aquele barulho estrondoso. Você que já foi para Cataratas do Iguaçu, você sabe, lá em Foz do Iguaçu, né? Você sabe que não dá para ouvir nada, aquela coisa estrondosa. E é isso que ele está dizendo aqui. Depois João diz assim, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. O próprio Jesus dá para nós a interpretação do que é isso. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Se você for no versículo 20 do capítulo 1 do Apocalipse, você vai ver Jesus nos ensinando o que é isso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Para você entender, isso aqui foi escrito no grego. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai no original, no grego. Original não é aquilo que saiu da... É aquilo que está
no grego, na língua que foi escrita. Então no grego está escrito assim, não está escrito anjo, né? As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, que quando na tradução vem como anjo, que também quer dizer mensageiro. Mas só para você entender, lá no grego João escreveu, são os mensageiros. Alguns preferem a palavra anjo. Tudo bem. Mas na verdade são mensageiros. Os anjos são mensageiros. Assim como os verdadeiros pastores também são mensageiros. Os verdadeiros pastores são mensageiros para proclamar a sua santa palavra. Estou preocupado aqui com o tempo, por isso que eu fico olhando aqui, porque aqui está marcando o tempo. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, lá está escrito que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E João está dizendo exatamente isso aqui. Da boca daquele ser semelhante ao Filho do Homem saía uma espada. É a palavra que corta dos 2 lados. E esta palavra que corta dos 2 lados, ela é pregada hoje por homens. Mas no dia do julgamento, e é sobre isso que João está falando, né? Contra esta espada que é a palavra, não haverá defesa. Porque será o próprio Deus que estará proferindo essas palavras. Não haverá defesa, não haverá argumento que o ser humano possa usar para se defender no dia do julgamento. E é isso que João está dizendo, da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. Uma espada que corta na entrada, na saída, dilacera, arrebenta. Porque não haverá argumento que o ser humano possa usar para se defender da palavra. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. É maravilhoso quando a gente lê e não se esquece daquilo que a gente já leu e daquilo que a gente ainda vai ter que ler. A gente precisa se lembrar, olha, ainda tem coisas lá que eu vou ler ainda, né? E quando João fala isso, ele está lembrando de Cristo no monte da transfiguração,
Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 2. Esta é a visão que João teve e depois escreveu daquilo que ele conhecia, daquilo que ele conseguiu escrever, porque tem coisas que a gente não consegue descrever e nem escrever. Não consegue, não quer dizer que a gente não vá pôr aquilo em letras, em palavras, em frases, em textos, não é isso. É que é muito além do vocabulário que a gente conhece. E eu imagino que esta visão de Cristo que João teve foi muito além disso. Foi muito além. Mas foi o que ele conseguiu escrever. Foi o que ele conseguiu transformar em frases. E nesse texto que você acompanha aí no capítulo 1 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 12. E logo na sequência, o próprio Senhor diz para ele: olha, escreve ao anjo, escreve, na verdade, ao mensageiro, porque as pessoas, é o tal negócio, é a interpretação leviana, né, da palavra. Agora as pessoas começam a se auto-intitular anjo da igreja, né? Nós somos o que? Os mensageiros da igreja. Eu não sou anjo, sou mensageiro. Né? Vamos e venhamos. Anjo no sentido de levar a mensagem, porque um anjo, na verdade, é um mensageiro de Deus. Eu sou o mensageiro da igreja, de Cristo. Né? Onde já se viu? Eu não sou anjo, sou o mensageiro para a igreja. E a partir daqui, João começa a escrever o que Jesus falou, as cartas que ele manda para as 7 igrejas. É interessantíssimo você ler. Por que eu estou mexi ontem, né, um pouco com o Apocalipse, falando do anticristo. Hoje eu estou falando da visão de João com relação a Cristo. Amanhã talvez eu fale para você, não sei o que eu vou falar amanhã, mas eu posso falar, quem sabe, não sei, sobre o livro do Apocalipse, o que é o livro do Apocalipse, né? Talvez eu fale de outra coisa, não sei. Mas eu tenho sido assim, impelido ultimamente a trabalhar um pouco mais essa coisa dos últimos dias, do pecado, né? Porque esse mundo está de ponta cabeça, né, meu irmão? Né, minha irmã? Só não vê quem não quer mesmo. A pessoa não quer ver, não vê, ué, o que vai fazer? Né? Jesus mesmo falou certa vez que cego mesmo é aquele que não quer ver. O que ele está dizendo com isso? Que o deficiente visual não é cego? Claro que não. Mas mais cego do que o deficiente visual é aquele que pode ver e não vê. É isso que ele está dizendo. Ó, você que enxerga bem ou usa óculos como eu para enxergar, você tem condição de ver. Ver as coisas, ver o que está acontecendo. E nem assim você vê. É isso que ele está dizendo, que mais cego é aquele que não quer ver. E tem muita gente que não quer ver, que esse mundo está né, as pessoas se envolvem com a vida dos outros. Ah, porque o outro fez, o outro morreu, o outro pegou não sei quem. Mas isso aí pouco importa. Importa é que nós estamos a caminho
passos muito largos da igreja ser levada. Porque, veja bem, Deus não vai suportar por muito tempo isso tudo que está acontecendo, isso tudo que está sendo feito pelo homem. Deus não vai suportar, meu irmão, minha irmã, né? É só você se lembrar eu vou falando aqui, eu vou mexendo, tá? Você se lembrar do dilúvio. O mundo estava de cabeça para baixo lá na época do dilúvio. Chegou um dia e Deus falou o quê? Ó, Noé, você fala para aquele povo lá que um dia o bicho vai pegar, né? E Noé falava, olha, um dia o bicho vai pegar. Um dia o bicho vai pegar. E as pessoas não davam nem bola porque Noé falava. Que o bicho vai pegar nada. Esse velho é louco. E pegou. Chegou um dia que o bicho pegou. Qual foi o bicho que pegou? Foi o dilúvio. Matou todo mundo. Sobraram 8 pessoas só. E as pessoas zombam. Acham que isso nunca vai acontecer. Que o arrebatamento nunca vai acontecer. Que o pecado nunca vai ser julgado. As pessoas acham que isso nunca vai acontecer. As pessoas acham que nada vai acontecer com elas, não é? Você já viu alguém? Não, eu sempre soube que eu ia ficar doente. Não, eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo. Olha, né? A gente ouve aí na televisão. Olha, eu vi isso daí, achava que acontecia só com os outros. Comigo eu achava que nunca ia acontecer. Você vê que as pessoas falam isso. Porque elas acham que elas nunca serão julgadas, que elas podem fazer o que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, que essa história aí nunca vai acontecer. Mas eu acho que vai acontecer sim. Eu tenho certeza, eu acho não. Acho na sequência da maneira que eu estou falando, mas eu tenho convicção de que isso vai acontecer e que vai acontecer muito breve. Muito breve. Por causa disso que eu estou trabalhando um pouco mais com os meus irmãos e irmãs, esta coisa do Apocalipse. Vamos ver amanhã o que a gente vai falar. Mas é sempre alertando você, e eu sendo alertado também, né? Para que a gente esteja alerta e atento. Porque as coisas acontecem com a gente também, não é só com os outros, não. Não foi só com aquele povo lá do dilúvio. Vai acontecer aqui também. Querido Deus, amado, poderoso, santo Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje, por tudo isso que o Senhor mostrou, falou, explicou. Continua conosco, Senhor, livra-nos do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, de agradecimento, honra e louvor ao Senhor, no nome do Cristo Jesus.